Bem, de volta ao nosso tema, capítulo 7 de Eclesiastes, a arte de viver bem. A arte de viver bem. Eu quero abrir esse capítulo 7 hoje, do versículo 1 ao versículo 8. Ok? Amém? Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, onde há festa. Pois na primeira, se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o barulho, o crepitar dos espinhos, o barulho dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso, a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz enlouquecer, endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Senhor e Deus, nosso Pai, amado Mestre, clamamos por sua graça mais uma vez, te pedindo que sua misericórdia opere em nós agora mais uma vez o entendimento da sua palavra, para que por ela possamos edificar a nossa fé e nos fazer compreender a santa palavra do Senhor, que nos revela a sua vontade boa, perfeita e agradável. Fala conosco, Espírito Santo, revela-nos a Cristo Jesus e o Pai. Em nome do Senhor, nós oramos, nós clamamos e nós cremos que receberemos, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que creem dizem amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, essa primeira sessão aqui do capítulo 7 traz alguns conceitos que a princípio parecem bastante estranhos para nós. Ele fala de comparações, ele usa analogias, ele usa comparações, e essas comparações parecem, numa primeira leitura, soar bem estranhamente. Mas eu quero começar a partir do versículo 1, respectivamente, observando como Deus se preocupa com a nossa história de vida. Ele começa dizendo, olha, melhor é a boa fama, é o bom nome, do que o unguento precioso, o perfume caro. Melhor é o bom nome do que o perfume caro. Deus sempre esteve preocupado com a nossa história. Deus sempre esteve preocupado com aquilo que nós fazemos da nossa existência. Do 1º ao 8º versículo, existem colocações que o sábio Salomão faz que nos
fogem um pouco a compreensão por ser, de fato, elevada a colocação que ele faz e de profundo conhecimento, sabedoria na vida humana. Deus, Ele se preocupa com o modo como nós vivemos. Deus se preocupa com o modo como nós morremos. Observe que ele vai falar que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento, e essa colocação que ele faz na segunda parte do versículo parece não coadunar na ideia. Parece não fazer muito sentido, mas nós vamos perceber que o bom nome, a boa fama ou a repercussão daquilo que você se torna na vida é tão importante para Deus quanto qualquer outra coisa. Ou, diria melhor, é mais importante aquilo que você se torna, o tipo de pessoa que você se torna, do que qualquer outra coisa. Se você puder voltar comigo, páginas atrás, no livro de Provérbios, no capítulo 10, o verso 7, Provérbios 10, verso 7, vai dizer que a memória do justo é abençoada. Quando as pessoas se lembram do justo, eles louvam a Deus e falam bem dele, do justo. Porém, o nome do perverso cai em podridão, ou seja, a lembrança do homem perverso traz à memória o que é pútrefo, o que é podre, o que é sujo, o que cheira mal. Aquilo que é escarnecedor, aquilo que cheira mal à lembrança das pessoas, o que cheira mal ao conceito de vida. A lembrança do justo, a memória do justo é abençoada. As pessoas lembram dele com prazer, lembram dele com alegria. Mas quanto ao perverso, a sua memória cai, o seu nome cai em podridão, cheira mal como lixo estragado. O capítulo 22 de Provérbios, se você pula algumas páginas, o texto vai dizer que melhor é o bom nome do que há muitas riquezas, ou no plural, as muitas riquezas. O bom nome é melhor do que muitas riquezas. E ser estimado é melhor do que o ouro e a prata. O bom nome é melhor do que ser rico. Ter um bom nome é melhor do que ter ouro, melhor do que ter prata. Parece então que Deus está preocupado em como nossa existência vai repercutir depois. O primeiro versículo trata não desse contrassenso de que é melhor morrer do que viver. Não é isso que ele está falando. Salomão está falando que há dois grandes eventos na vida humana: o dia do nascimento e o dia da morte. E sem nenhuma diferença entre homens e mulheres, entre brancos ou negros, índios ou pardos, seja lá o que for, pequenos ou grandes, ricos ou pobres, todo mundo nasce um dia e todo mundo vai morrer um dia. E a grande diferença
entre o nascer e o morrer é como se viveu. E a preocupação de Deus é exatamente isso, como se viveu. No dia em que você morrer, qual é o cheiro desse nome que você vai deixar? Ou seja, qual é a repercussão da sua existência? Quando se lembrarem de você, se lembrarão como justo, que traz ou tem na cabeça das pessoas uma memória abençoada? Ou será que se lembrarão de você como o perverso, cujo nome cai na podridão, cujo nome é mal falado, é maldito? Mesmo depois da sua morte, ele não é querido, ele não é amado, ele não é recebido, ou seja, ninguém quer ser o amigo dele, o parente dele não revela que é parente, ninguém fala que é irmão dele, que é mãe dele, que é pai dele. Por quê? Porque não compensa, porque não vale a pena, porque tudo que ele deixou nesse mundo não vale a pena. A história de vida dele foi um completo fracasso, a história de vida dele cheira mal, como lixo estragado, como podridão. A questão aqui que Salomão traz à tona no versículo 1 é: como você está vivendo a sua vida entre esses dois grandes eventos da nossa existência, o nascimento e a morte? Como você está vivendo? E aí, vale lembrar que nós somos o único ser desse mundo que temos uma noção de tempo e temos uma noção de morte. Nenhum outro ser do mundo, nenhum outro ser vivo como animais e plantas tem noção de que nasceu, está vivendo um tempo e que vai morrer. Nós temos essa noção, nós temos uma noção de tempo, nós comemoramos cada tempo que se passa nessa nossa existência, né? Quando você chega lá no dia do seu aniversário, pode não se fazer festa, pode não se fazer nada, mas tem uma sensaçãozinha lá dentro assim de algo diferente. Você já percebeu? Pode ser que ninguém mande colocar lá na entrada da cidade um outdoor te parabenizando, nem nada disso e tal, ninguém faça muita festa, aquela coisa toda para você, não aparece ali um carro ali com som e muita gente lá falando naquela aparelhagem lá, te aplaudindo e tudo. Você pode passar o dia trabalhando, pode ser que o dia do seu aniversário seja um dia de muito trabalho, de muito serviço, e Deus abençoe que seja mesmo. Mas lá no fundo você tem uma sensaçãozinha diferente, sabe por quê? Por causa do Eclesiastes 3:11. Deus colocou a eternidade no nosso coração, e lá no nosso espírito, lá dentro do nosso espírito, lá bem no fundo, é como se tivesse um reloginho, como se tivesse um timer, um aparelhinho que contasse a nossa existência. E cada dia que passa e cada ano que nós completamos mais um aniversário, nós sabemos que a nossa existência aqui, nesse mundo, está passando. E o mais engraçado é que quando as pessoas fazem aniversário, todo mundo chega, parabéns, parabéns, aquela coisa toda, e ela está feliz por ter completado mais um ano de vida, né? Esse parabéns aí traz uma ideia de: olha, você é nota 10, realmente você merece ser aplaudido hoje é o seu grande dia, você é uma grande pessoa, enfim. Mas o que está acontecendo realmente ali que nós estamos dizendo para aquela pessoa o seguinte: olha, você está morrendo. Hoje é mais um dia que você está morrendo, e esse dia está marcado, você está morrendo. Essa é a grande verdade por trás daquilo ali. E é isso que ele está chamando a atenção das pessoas aqui para considerar que a existência está passando. A partir do versículo 3, ele versículo 2, aliás, ele vai começar a dizer assim: olha, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa, pois naquela casa onde há luto se vê o fim de todos os homens. Então os vivos vão considerar isso.
melhor é ir na casa onde há luto. Mas não é que você vai viver melancólico, não é que você vai viver chorando, choramingando por aí, não é? Com esse temperamento que muitas pessoas têm. Todos nós temos 4 temperamentos dentro de nós e um deles vai acentuar mais que os outros. Todos nós temos dentro de nós um traço de colérico, um traço de sanguíneo, um traço de fleumático, um traço de melancólico. E aí, as pessoas coléricas e sanguíneas são mais enérgicas o tempo todo, elas são mais ativas, o biorritmo delas é mais acelerado. Os fleumáticos são aqueles calmos que o rio pode começar a correr para cima, que ele não está nem aí, ele não quer saber o que está acontecendo. E agora os sanguíneos não, os melancólicos não. Os melancólicos, eles são o seguinte, se tiver sol está ruim, se tiver chuva está ruim, se está calor está ruim, se está frio está ruim, sabe? Se está noite está ruim porque está noite, se amanheceu está ruim porque amanheceu, e se vamos sair está ruim porque eu tenho que sair de casa, mas se eu estou em casa o tempo todo está ruim porque eu estou em casa o tempo todo, enfim. A vida para ele dói, a vida para ele é difícil, a vida para ele é pesada, sabe como é que é? A vida para ele é sem graça, a vida para ele não é colorida, é cinzenta, é opaca, é assim. Mas Salomão não está falando para você viver dessa maneira, só pensando em morte, só pensando que vai morrer, só pensando, olha, não sei se eu vou morrer amanhã, não sei se eu vou morrer de Covid-19, eu não sei se eu vou morrer. Não, não é isso. Salomão, o texto da palavra de Deus não está falando isso, até porque, assim como eu disse que nós somos o único ser que tem noção de tempo e noção de que vai morrer, nós somos também um ser que, por essa mesma razão, tem um cérebro capaz de esconder essa contagem de tempo, de esconder, ele mascara. O cérebro, ele tem essa capacidade de mascarar essa contagem de tempo. Ou seja, você quando chega no espelho, hoje, faça isso depois que você voltar para casa, faça isso, quando você chega no espelho e olha para você e vê naquela imagem do outro lado uma pessoa e pensa, poxa vida, essa pessoa há 15 anos atrás, hein, como era? Essa pessoa há 20 anos atrás, há 30 anos atrás era um garotão, hein, forte, saudável, acelerado, não é? Essa pessoa há 15 anos atrás, 20 anos atrás era uma moça cortejada por muitos rapazes, estava lá rodeando a casa do pai dela lá, enfim, você olha, mas o cérebro, ele mascara o que está por trás ali, ele não te fala que você está morrendo, ele não te fala que o seu tempo está passando. Nós somos capazes disso, nosso cérebro é capaz de esconder de nós, é capaz de mascarar. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você viva melancolicamente, choramingando, entristecido, pensando que essa vida não vale a pena, pensando que é só choro, é só dor, é só isso, é só aquilo. Não, Deus não quer isso, não é isso que Deus quer. Deus quer que você considere essa sua existência. Deus quer que você pense nisso que você está fazendo. Deus quer que você meça bem o passo que você vai dar, porque esse passo pode interferir em todo o resto da sua história daí para frente. Deus não quer que você viva inconsequentemente, sem calcular o que vai fazer. Eu vou simplesmente sair aqui, eu tenho que ir em tal lugar, eu não tem problema não, eu posso sair 15 minutos antes, e o meu carro é bom e eu acelero, eu vou correndo. Não, Deus não quer que você faça isso inconsequentemente dessa maneira. Deus quer que você pense, ponderar, considerar, pensar naquilo que está fazendo, como está fazendo, por que está fazendo. Por que está fazendo? Qual o motivo de você fazer o que faz na vida? Qual o motivo de você trabalhar? E qual o motivo de você trabalhar com o que você trabalha?
Ah, eu trabalho, pastor, porque eu preciso do salário. Então você vai ser sempre o pior empregado dessa empresa, porque você só trabalha pelo dinheiro, você não trabalha por amor àquilo que você faz. Você não desenvolve uma atividade que ama fazer, que gosta de fazer. A gente precisa medir bem aquilo que faz da nossa existência, que faz da nossa vida. Há quantas pessoas que vão chegar no final da vida e eles vão responder para a sua existência do mesmo jeito que Jacó respondeu. Da mesma maneira que Jacó respondeu para Faraó, quando Faraó pergunta para ele: Jacó, quantos anos você tem? O senhor tem? E ele respondeu: tenho 130 anos, são poucos e são maus e não podem ser comparados à vida que meus pais tiveram. Um sujeito que está com 130 anos de vida, 130. Ele não está com 40, ele não está com 50, com 70, não, ele está com 130. É uma idade que nenhum de nós possivelmente vai chegar. E ele está insatisfeito com a vida que ele está vivendo. Por quê? Porque ele fez tudo errado. Ele fez tudo errado na história dele. Sabe? Agora ele está vivendo a consequência daquilo que ele fez. A consequência do engano, a consequência da mentira, a consequência de lutar contra a verdade, viver suplantando a verdade, né? Tentando trapacear a verdade o tempo todo. O tempo todo. E a Bíblia vai dizer que a noite durou 20 anos na vida de Jacó. É uma figura de linguagem. A noite quer dizer o tempo de escuridão da sua existência, o tempo de escuridão da sua vida, um tempo que ele não pensava no que estava fazendo, um tempo em que ele não media as consequências daquilo que estava fazendo, perdia tempo o tempo todo, perdia tempo, não trabalhava o tanto que tinha que trabalhar, não estudava o tanto que tinha que estudar, não se relacionava com boas pessoas, vivia de relacionamentos tóxicos, relacionamentos que intoxicam as pessoas, que trazem malefícios à saúde emocional, mental, relacional. É assim que muitas pessoas vão vivendo, até que um dia Deus, preocupado com a repercussão dessa vida, preocupado com a repercussão, com o cheiro que Jacó vai deixar da sua existência depois, Deus chama ele para mudar o nome dele, porque tudo que as pessoas vão lembrar de nós depois, está embutido no meu nome, no seu nome. Tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer, as pessoas vão lembrar quando se lembrarem do meu nome. Quando alguém disser assim, daqui, sei lá, 50 anos, sei lá quanto tempo for para frente aí, não sei. Quando alguém falar assim, aqui, Perdigão, essa igreja era novinha, estava lá uns 18 anos de idade, tinha um pastor que passou por aqui, né? Aí quando, quem que era mesmo? O pastor Flávio. Quando falar assim, tudo que eu fiz, a minha existência, tudo está embutido no meu nome. Quando se falar do meu nome, aí eles vão lembrar, ou de coisa boa, ou de coisa ruim, que eu fiz, que eu deixei de fazer. E aí Deus chama Jacó, e Deus, que ele é uma metáfora que o texto vai falar, que ele lutou com Deus, né? Quem vai lutar com Deus do ponto de vista literal da coisa? É uma metáfora, a força, a metáfora é a força da expressão na sua máxima, e aí o texto vai dizer que Deus, num dado momento, pergunta para ele, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? O que Deus estava fazendo com ele na verdade, o que você tem a dizer de si mesmo? Qual é a sua verdade? E era a primeira vez que ele ia falar a verdade sobre si mesmo. Era a primeira vez que ele ia falar a verdade acerca da sua própria pessoa, acerca da sua existência. Ele não tinha como mentir mais, ele não tinha como correr mais. Era ele e Deus naquele ringue. E Deus olha para ele e fala, qual é o seu nome? Qual é a sua verdade? E Jacó então fala, meu nome é Jacó, ou seja, eu sou um suplantador, eu sou um trapaceiro, eu vivi a vida até agora trapaceando com a verdade. Olhe bem,
tentando passar a perna na verdade o tempo todo. Fulano, por que você parou de estudar? Parei de estudar porque não sei o quê. Porque eu tinha que ajudar meu pai, tratar dos meus irmãos, que não sei o quê, minha mãe, que não sei o quê. Nada. Matando aula, fugindo da escola, mentindo para não estudar, fingindo que está passando mal. Matou a avó 3 vezes para enterrar depois, para não ter que fazer a prova. Nada. Lutando contra a verdade. O texto da palavra de Deus vai nos dizer pelo apóstolo Paulo, olha, nada podemos contra a verdade, senão por ela. Nada podemos fazer contra a verdade, nós só podemos ficar do lado dela. Quando você não pode dizer a verdade sobre você mesmo, você não pode dizer a verdade sobre mais nada, sobre mais ninguém. Se você não pode dizer a verdade sobre você, sobre a sua vida, você não tem mais nada para dizer nesse mundo. Se você não pode dizer a verdade sobre a sua existência, você não pode dizer a verdade sobre mais nada nesse mundo. Você não tem propriedade moral, ética, para dizer a verdade sobre nada mais. Emmanuel Kant, um filósofo do século XIX, ele vai dizer assim, olha, aquilo que fez, se não puder contar como fez, então não faça. Ou seja, se no final das contas alguém te perguntar, como é que foi isso, onde é que você esteve e tal, você sumiu, te liguei e você não atende, seu telefone está fora de área e não sei o que, você não responde, olha, por que você não veio trabalhar ontem, por que você sumiu da igreja, por que você não quer fazer mais nada, por que você, se você não puder falar a verdade daquilo que houve, daquilo que está acontecendo, daquilo que você está fazendo, então não faça. Não lute contra a verdade, não se ponha contra a verdade, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Porque o contrário da verdade tem por filiação uma aliança com o próprio Satanás. Jesus disse que o pai da mentira é Satanás. O pai da mentira é Satanás, e todo o trabalho do diabo é se colocar contra a verdade. Foi assim desde o princípio. Olha, Deus falou para vocês não comerem nem tocarem. Não foi isso? O tempo todo é para colocar dúvida, o tempo todo, se tu és o Cristo, pula daqui. Não, se tu és o Cristo, transforma essa pedra em pão. Se tu és o Cristo, desce dessa cruz. É para colocar dúvida em relação à verdade. Se Jesus tivesse dúvida, ele não teria vencido Satanás, mas ele não lutou contra a verdade, ele ficou do lado da verdade e usou a verdade, o poder da verdade para vencer o diabo. Para longe de mim, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Jesus venceu a Satanás pela verdade. Deus chama Jacó e requer dele a verdade sobre si mesmo. Então, o texto está considerando que essa nossa existência vai acabar, que essa nossa existência vai chegar ao fim, e nós precisamos pensar no que estamos fazendo com essa vida. Precisamos pensar no que estamos fazendo com essa nossa saúde. E eu disse aqui diversas vezes, nos nossos estudos, nas mensagens que pregamos, nós vivemos nesse mundo através desse nosso corpo. E quando nós não nos preocupamos com esse nosso corpo, vai chegar uma hora em que não tem mais como viver nesse mundo, e é nesse momento que as pessoas vão querer muitas vezes ir para a igreja, querer cultuar, querer receber uma oração, espera-se então que o pastor vai fazer uma oração, que a igreja vai orar, e quer só a gente ungir o sujeito e ele está curado, e um sujeito de 70 anos de idade que fumou e bebeu a vida inteira e acabou com sua saúde, vai se tornar um garotão de 18, 25 anos de novo. Mas não é assim que acontece. Não vai ser. Porque ele passou a vida inteira
lutando contra a verdade. A verdade é que o sono faz falta. A verdade é que o corpo tem limite. Hoje você pode ter muita saúde, mas um dia o corpo vai virar para você e falar assim: acabou comigo, agora é hora de eu acabar com você. Quantas pessoas que eu conheço falam: pastor, eu não tenho mais tempo, pastor, eu queria. Eu só fico olhando. Falei: infelizmente não tem realmente o que fazer, porque ele não consegue mais subir ali no monte para ir orar, ele não consegue pegar a avenida ali com a turma dos rapazes e moços para fazer um evangelismo na rua, ele não consegue entrar no carro aqui para ir para um congresso, para ir para um seminário, não tem mais o que fazer. Porque ele viveu uma vida impensada, ele não considerou o seu próprio fim. Não tem o que fazer. É impossível. Deus está preocupado com aquilo que nós vamos fazer com a nossa existência. Isso vai repercutir no nosso nome. Ou o nosso nome vai deixar um bom cheiro, como bom cheiro de Cristo, ou o nosso nome vai deixar um cheiro de podridão. Nós precisamos pensar. Nós chamamos isso comumente no meio dos crentes de testemunho. Fulano dá um bom testemunho, pastor. Fulano é um crente bom, fulano é de oração, fulano é isso, fulano é aquilo e tal. É um homem espiritual, mulher espiritual, batizado com o Espírito Santo. E aí a gente vai comumente ouvindo tantas características que vão sendo associadas aí nesse contexto todo que nós chamamos de testemunho. Salomão, ele está dizendo que é a existência. Ele está dizendo que é a existência, ele está dizendo que eu preciso pensar sobre o fim. E ele vai dizer que o fim precisa ser melhor do que o início. O modo como eu vou morrer precisa ser melhor do que o modo como eu nasci. Melhor ainda dizendo, o modo como eu vou morrer precisa ser melhor do que o modo como eu vivi. As pessoas precisam se lembrar de nós como alguém que valeu a pena ser amigo dele, valeu a pena ser vizinho dela, vizinho dele, amigo dele, parente dele, colega de trabalho, valeu a pena. Outro dia eu ouvi um sujeito falar lá em Nova Serrana, falou: pastor, eu coloquei um rapaz na minha empresa lá, mas eu arrependi, pastor. Por fim, eu não estava, nem eu queria ir na empresa mais, eu que sou o patrão. O menino é tão ruim de serviço e é tão ruim de relacionamento que nem eu queria ir mais lá, eu estava fugindo dele. Eu tive que pedir alguém para dispensar ele, porque eu mesmo, é tão ruim, mas tão mentiroso que não tinha jeito. Vergonha. Que vergonha desse sujeito mentiroso, que vergonha desse crente mentiroso, que não tem vergonha de mostrar para o outro que ele mesmo é insatisfeito com a vida dele, ele mesmo é insatisfeito com a existência dele. É por isso que ele vive mentindo, para se fazer passar por outra vida, por outra pessoa, enfim. Eu quero parar aqui hoje nesses 2 versículos. Abrimos o texto do verso 1 no verso 2. Quero encerrar com o pensamento daquele momento em que Judas vai trair Jesus. Judas é uma transliteração para o português. Judas, como nós falamos, no original é Judá, que a pronúncia é Judá. Judá significa louvor. Louvor. Um nome que vinha desde os antepassados da tribo de Judá, que lembrava o louvor, que lembrava a adoração, que lembrava a celebração, a glória de Deus. Quando Judas nasce, ele recebe um bom nome, um nome de festa, um nome de celebração, um nome de alegria, um nome que remetia à felicidade e à alegria que a presença do Senhor trazia no culto. Mas ele não ponderou o que fazia com a sua existência, e ele termina completamente destruído, e esse nome de Judá ou de Judas, que
trazia a lembrança, a memória do louvor e da glória de Deus, esse nome passou a lembrar apenas um contraditório muito triste, muito ruim de se lembrar para o povo judeu, a partir daquele momento, que era o Aceldama. Aceldama, ou Akeldama no original, que quer dizer condenação, condenável. Judas, ele trai o amado mestre, ele trai o Senhor da vida. Quando Judas trai o Senhor Jesus, o dono da vida, o gerador e dono da vida, Judas trai a si mesmo. Judas trai as suas próprias convicções. Ele esteve com Jesus durante todo aquele tempo. Era ele o tesoureiro da igreja. Era ele o homem que sabia como era que era administrado todas as coisas ali. Ele é que enfiava a mão na bolsa para retirar dinheiro e pagar aquilo que tinha que ser pago. Ele sabia exatamente o que Jesus estava fazendo com os recursos do ministério. Ele viu Jesus operar os milagres, ele estava vendo todo o tempo que Jesus não era um salafrário, Jesus não era um fanfarrão que vivia jogando conversa fora, enganando as pessoas de casa em casa, de lugar em lugar. Não, ele viu Jesus fazendo milagres, ele viu gente andando, ele viu o cego enxergar, ele viu o paralítico se levantarem, ele viu Lázaro sair da cova depois de 4 dias morto. Judas, quando ele trai a Jesus, ele tem que trair tudo isso nele, ele tem que negar nele mesmo, é um esforço muito grande, ele tem que negar tudo que ele viu, ele tem que negar tudo que ele viveu, ele tem que se levantar e se posicionar contra ele mesmo, contra tudo que ele é até aquele momento ali. E é por isso que o seu nome, ao invés de terminar com a lembrança de louvor e celebração, o seu nome termina com uma memória de condenação. Aceldama quer dizer campo de sangue, condenação, morte, apenas morte no sentido literal da coisa. Morreu, ninguém quer saber. A Bíblia não registra quem era pai, quem era mãe, quem era... Ninguém quer entrar na história mais com esse sujeito na família. Ninguém quer saber, ninguém quer se falar Judas e fulano de tal, irmão de Judas, fulano de tal, pai. Não, ninguém quer saber, ninguém quer ser parente de um cara desse jeito que não vale a pena ser nada dele. Não vale a pena ser nada dele. Não vale a pena terminar a vida como Judas terminou. Quem lembra? Quem que você conhece que na hora que nasce um menino, o pai, a mãe fala assim, o nome dele vai ser Judas? Quem que você conhece? Só se o remedinho tiver vencido, o pai tiver tomado um trem estragado, né? Uma maconha bem ruim, um trem tudo estragado, porque senão não tem jeito. Ninguém vai pôr o nome do filho de Judas. Quem que é o doido, louco? Né? Ninguém. Agora toda hora você vê, nasce um menino, como que se chama? Lucas. Como que se chama? João Paulo. Como que se chama? Ele chama Pedro. Como que se chama esse menino? Ele chama, o quê? É Daniel. Não é mesmo? Bom nome. Ninguém quer que o seu filho termine com um nome desse. Traição, morte, condenação, tristeza. Deus está preocupado com como nós estamos terminando. Nome de bom marido, ou nome de marido carrasco, nome de marido preguiçoso, nome de marido que não faz nada dentro de casa, também nome de pai que não é pai, de mãe que não é mãe, nome de crente que não é crente, nome de funcionário que não é funcionário nada, que mente, que rouba, que engana. Como é que nós estamos terminando o nosso nome? Como é que nós estamos terminando a nossa existência? Fique de pé, por favor. Aquela mulher foi ungir os pés de Jesus.
A mulher foi ungir os pés de Jesus e as pessoas, era a Maria de Betânia, uma das irmãs de Lázaro. As pessoas estavam falando dela baixinho, né, cochichando. Jesus sabia do coração deles e eles estavam falando uns com os outros lá. Olha, se ele fosse profeta mesmo, ele ia saber que essa mulher aí não é boa coisa não. Essa mulher aí, o pessoal fala mal dela aí. Se ele fosse profeta, ele ia saber disso. Mas Jesus, ele fala assim, olha, eu estou com vocês aqui, nenhum de vocês vem me saudar com ósculo santo. Ela veio me saudar com o melhor unguento. Lava os meus pés com o melhor unguento e os enxuga com os próprios cabelos. Essa mulher será lembrada por um bom nome. Então a nossa existência sempre estará associada a um perfume, a um cheiro, bom ou ruim. Como é que as pessoas vão se lembrar de você? Como é que seu filho vai se lembrar de você? O que ele vai ter para contar depois? Eu conheço pessoas que o pai morreu há 10, 15, 20 anos, 30 anos, ele não toca no assunto, ele não fala. E quando você pergunta, ele tem maior dificuldade de falar que o pai morreu, que a mãe morreu. Por quê? Porque não quer lembrar, porque não foi uma boa pessoa para ele, que não deixou uma boa lembrança, porque o cheiro que deixou dessa história não ficou bom. O nome cai na podridão. Esse momento de hoje é para você pensar no que você está fazendo com a sua vida até aqui. Porque hoje tem jeito de mudar. Deus chamou Jacó e falou com ele, falou assim, seu nome a partir de hoje não é mais Jacó, não é mais suplantador, você não pode terminar sua existência com um mau cheiro desse jeito. Hoje, a partir de agora, seu nome será Israel, príncipe de Deus. Você tem que terminar a sua história melhor. Você tem que terminar a sua história de outro jeito. Não pode ser assim. Você não pode terminar a sua história com o nome de marido que não vale nada, de homem mentiroso, de não sei o quê, de mulher que... Não pode ser assim não. Não pode ser assim não. Tem que terminar a vida com um bom nome de cristão, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma família abençoada, porque é assim que o texto vai falar no Provérbios 10:7, a parte A. A memória do justo é abençoada. Quando as pessoas lembram dele, lembram com prazer. Oh, como é que era seu pai? Não, meu pai era um grande homem. Meu pai era um guerreiro. Meu pai, minha mãe, ela multiplicava as coisas, sabe? Às vezes só tinha fubá, mas eu não sei de onde ela tirava não, pastor. Ela fazia, todos os meninos, tudo comia. Todo mundo, eu não lembro, nós não lembramos de passar fome. Porque a minha mãe fazia tudo multiplicar. Ela tinha uma mão abençoada na cozinha. Ela costurava as roupas do menino. Ela que cortava o cabelo dos meninos tudo. E não sei o que e tal. Ela criou os meninos tudo depois que o papai morreu. Olha que memória abençoada. Vitoriosa. Gloriosa. Que pessoa magnífica que foi essa. Feche seus olhos, por favor. Você tem alguma coisa para mudar na sua vida hoje? Será que hoje, se a sua existência estivesse acabando, se você tiver que sair desse culto aqui agora e morrer ali fora, na avenida, na rua, sei lá onde for, essa noite, pela madrugada, eu fui socorrer uma pessoa da cidade aqui, que não é da nossa igreja, que estava infartando.
E se o seu coraçãozinho parar agora, e se você perceber que não consegue mais encher o pulmão de ar, você não consegue trazer a vida para dentro do seu peito de novo, como é que ficou a sua existência? Valeu a pena? Valeu a pena viver o que você viveu até agora? Valeu a pena ser essa pessoa que você é até esse momento aqui? É só você que pode falar isso. E se tem algo a dizer, diga a verdade sobre si mesmo, como Deus requeriu de Jacó, quando perguntou o seu nome. Diga a Deus na sua oração. Diga o seu nome. Diga para Ele a sua verdade sobre si mesmo. Senhor, nós estamos encerrando. Hoje, esse momento nosso foi para repensar o modo como nós estamos vivendo. Esse momento nosso foi para repensar aquilo que temos feito entre os dois grandes eventos na vida, o nascimento e a morte. Entendemos que a nossa existência repercute na memória do nosso nome. Quando alguém falar de nós, depois que formos à eternidade, quando alguém falar de nós, o que dirá? Sua palavra diz no Provérbios 31 que os homens sentam à praça e falam dos outros. Eles se reúnem no banco da praça e vão falar da vida do outro, vão falar da existência do outro, como ela é ou como ela foi. E o que dirão sobre nós, Senhor? Hoje, eu estou aqui orando agora, nesse momento, com os meus irmãos, e estou clamando para que a repercussão existencial de cada um, associada a seus nomes, seja como o bom cheiro, suave perfume da presença sublime e doce de Jesus. Que ao ser inquirido, ao ser interrogado, não deixou nenhuma vez, nenhum momento transparecer a Pilatos ou a Herodes qualquer acusação, a ponto de Pilatos lavar as mãos, porque não o tinha de que acusar na sua existência. E não há nome mais precioso que o nome de Jesus. Não há nome mais doce e poderoso que o nome de Jesus. Conforme Atos capítulo 2, nome excelso, nome dado acima de todos os nomes, pelo qual devamos ser salvos. Ah, Deus, Senhor e Pai, ajuda a cada um dos irmãos, ajuda a cada um dos teus filhos, ó Deus, a mudar aquilo que precisa ser mudado nessa vida, a resolver o que precisa ser resolvido. Ajuda-os a se desvencilhar desse embaraço, de situações mal resolvidas, mal pensadas, de coisas que não foram bem avaliadas e fizeram associações, se associaram a pessoas, a assuntos, a coisas, foram a lugares e ali, Senhor, agora marcaram a sua existência com coisas que não trazem boas lembranças, não trazem orgulho de se pensar ou dizer. Ajuda, Senhor, os teus filhos a viverem uma vida livre em Cristo, uma vida solta das amarras, dos grilhões, das cadeias, e viverem de fato a liberdade que Cristo os libertou, conforme Gálatas 5:1. Ajuda os teus filhos a viverem uma vida de santidade, uma vida pura, uma vida livre, sem acusação, sem o medo, sem ter medo da eternidade, sem ter medo da morte. Deus,
nós clamamos, nós buscamos, nós pedimos, ó Pai, que esta palavra seja fecunda no coração dos teus filhos, que essa palavra seja profícua e que, meu Deus, o Espírito Santo possa gerar vida no coração de cada um, que essa palavra alcance as entranhas dessa alma, meu Deus, e que essa pessoa que hoje, toda aquela que me ouve, essa palavra possa receber do Senhor, Deus, uma transformação de vida, possa experimentar uma metanoia, uma mudança de mente, possa experimentar, meu Deus, realmente uma libertação, uma cura, e possa ser livre de fato, livre como só livre pode ser aquele que é livre pelo Filho de Deus. Ó Deus, que eles possam dizer a verdade sobre si mesmos, que eles possam ficar do lado da verdade, pois a verdade liberta. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Espírito Santo, que o Senhor possa levá-los de volta para casa em paz e com segurança no Senhor, e que a graça do Altíssimo seja com todos no amor do Pai, e que assim possamos viver uma vida de consideração, uma vida ponderada, uma vida sensata, uma vida inteligente, até aquele grande dia, quando lá estaremos no Senhor. E aí sim, o nome é tão importante que nós receberemos outro. E a palavra diz que esse nome está gravado numa pedra branca. E quem sabe esse nome é só o Senhor e aquele que recebe. O nome é sobremodo importante. Em nome de Jesus, nome sobre todo nome, nós oramos ao Senhor. Amém. E glória a Deus. Vamos terminar aplaudindo e glorificando a Jesus. Meu irmão, Deus te abençoe, uma boa semana, ainda na presença do Senhor. Deus possa abençoar a sua vida. Pense nessa palavra, ore a Deus. Amanhã começa o nosso período de jejum. Nós vamos estar orando, jejuando. Que a graça do Senhor abençoe sua casa, sua vida, sua casa seja um lugar de paz e saúde, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe, um abraço, vale o dia, a palavra vale a vida. A igreja não para.